Oi pessoal, sou Miguel Chain, esse aqui é mais um vídeo para o Diário do Culturismo e hoje finalmente, finalmente conseguimos imagens em alta definição para poder comentar sobre as colocações, comparar pose a pose aqui, tudo que aconteceu no European Pro, a colocação do Brandão, a vitória do James Hollingshead e muito mais. Mas antes disso eu quero mostrar duas postagens do Instagram antes de continuar com o negócio aqui. A primeira delas é essa aqui, é um comunicado que a NPC soltou, a Pro League lançou, 1º de outubro, e ele fala basicamente o seguinte, para qualquer... E já que o vídeo de hoje é sobre concentração, para a gente entender direitinho o que aconteceu com as colocações no European Pro, vou falar para vocês da promoção do Dragon Pharma de hoje, somente hoje, até 23,59, Neuromorph com 20% de desconto. Se usar o meu cupom SHAIN10 ganha mais 10% de desconto, aí um belo desconto. O link está na descrição. Essas imagens aqui foram coletadas do canal pessoal do James Hollingshead, que levou um cinegrafista particular para filmar tudo, conseguiu colocar o cara bem no centro, conseguiu fazer imagens fantásticas. Vamos ver agora as poses, analisar a pose e analisar um pouco melhor como foram essas colocações do NPC European Pro. Vamos lá então. Que eles vão pedir duplo bíceps de frente. Sai da frente aí, caramba. Aí, vou pausar. Aqui a gente tem Rafael Brandão, Regan Grimes, James Hollingshead, Lucas Osladil. Aqui a gente vê as máscaras, todo mundo seguindo certinho a regra que a Pro League falou, né? Inclusive com as máscaras lisas sem poder escrever nada. Enfim, não vou ficar reclamando não. E aí, muita gente fala o seguinte, o Brandão não tem volume, o Brandão tá pequeno, o Brandão fica fino perto dos caras. Eu discordo, ele chegou num volume agora que ele pode não ser o maior do palco, pode ser que no Mr. Olympia também ele vá ficar pequeno perto de alguns caras, mas a gente falar que ele é um cara sem volume hoje, eu discordo. O Lucas Osadio é um cara bem volumoso, o Brandão não ficou tão menor que ele, ficou inclusive até maior em algumas poses. O Rollins ele é um cara também grande e volumoso, e o Brandão não fez feio. Então acho que essa coisa de ele precisa de volume ainda? Precisa, especialmente nas poses de costas. Muito e rápido. Agora eu acho que aquela coisa de não tô com pressa, não sei se ele tem que começar a descobrir uma maneira de começar a crescer um pouco mais rápido. Ele já cresceu muito rápido esse ano. Tenho certeza que ano que vem, até essa mesma época do ano que vem, ele vai estar bem maior e com os dorsais bem melhorados. Mas, enfim, esse é o comentário do físico do Brandão. Muita gente fala também que eu sou hater do Brandão, que eu não falo do Brandão, que não sei o quê. Teve uma série de comentários aí num vídeo antigo. Pessoal, E tem gente que fala que eu sou patriota, que tô sério, que eu sou fã demais. Então, assim, o pessoal não se decide. A questão é a seguinte, eu não puxo o saco dos caras. Eu gosto muito do Brandão, gosto muito de vários atletas, mas não puxo o saco. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Quando eu tenho que criticar, eu critico. Como eu falei aquela vez que eu achava que o Horse tem uma genética, um potencial genético melhor que o do Brandão, numa live para ele, inclusive. Então eu não tenho, enfim, eu falo o que tem que ser falado. Quando eu tenho que elogiar, eu vou elogiar, mas não vou puxar o saco. Então, às vezes, o fã tem a percepção de que, dependendo do vídeo que ele assiste, que eu ou sou hater ou que eu sou um fã babão, não é isso. Tudo depende da circunstância. Vamos lá, então. Analisando aqui a pose de baixo para cima, a panturrilha a gente nem comenta, porque a panturrilha não parece não ser julgada mais do bodybuilding, né? A gente vê atletas vencendo shows com a panturrilha atrofiada. Então, deixa para lá, vamos começar dos quadríceps. Quadríceps do Brandão, excelente, bem volumoso, bem arredondado, bem cortado, bem dividido, uma boa separação com os sartórios. A gente vê a separação do sartório com os adutores. Os adutores poderiam ter mais volume, mas o quadríceps em si é um dos melhores, se não o melhor desse grupo. A melhor combinação de volume, cortes, condicionamento, estriações, enfim. O Regan tem também um quadríceps muito bom, mas estava um pouquinho menor em volume e nem sempre estava conseguindo posar tanto assim, mostrar os cortes como o Brandão. O Rollins tem muito volume na coxa, uma coxa grande, um aspecto sólido. A gente consegue ver o sartório aqui, alguma vascularização, mas a divisão de coxa dele não é muito boa. A gente não vê as cabeças separadas
Aqui no Rafael Brandão a gente vê vasto medial, o reto femoral bem dividido, com um cortezão ainda no reto femoral, o reto femoral dividindo do vasto lateral. Dependendo da maneira como ele contrai, a gente vê estriações no vasto lateral. O Hollins é uma coisa só, a gente vê uma divisão mais ou menos aqui do vasto medial com o resto, mas a gente vê uma maçaroca só de coisa aqui, não é muito dividido. O Lucas Osladil tem as pernas boas também, bem volumosas, talvez em questão de volume sejam as maiores aqui, mas não estava também com a divisão lá, aquelas coisas, não estava tão, enfim, bem dividido assim. Cintura e abdominal, Brandão aqui, a menor cintura de todas, a cintura mais controlada, chegou até a fazer vácuo algumas vezes, o abdômen de gaivota, né, parece uma gaivotinha aqui, parece o logotipo do Windows às vezes, aqui é o formato do abdômen do Brandão, muito bom. O Reagan também controlado, mas não estava marcando tanto, a gente vai ver em outras poses. A cintura e linha abdominal do Hollins não vou falar muito, do Osladil não vou nem comentar. Questão de volume de dorsais, o Brandão também não perdeu para ninguém aqui. Nessas poses de frente, de largura de dorsal, ele era um dos mais largos. E a gente pode, inclusive, discutir e argumentar se ele não era daqui o mais largo de todos na distância aqui, ó, dorsal a dorsal. Estava mais largo que o Reagan, com certeza. Estava mais largo que o Hollins, com certeza. E aí a gente precisa ver se ele estaria mais largo que o Osladil, que é um cara bem grande. Então, no V-Taper também, o Brandão leva uma grande vantagem aqui. Ele tem uma cintura muito fina e dorsais que abrem muito. O Osladil, bem retão, bem geladeira. O Hollins, assim, o dorsal meio alto aqui, né, com o tronco meio alongado, não tem tanto um aspecto. Em V, o Reagan já é um físico um pouco mais estético, um físico muito bom, mas ele não estava tão bem condicionado e não estava tão bem de frente nesse campeonato. Peitoral, espessura e densidade de peitoral, não dá para dizer que o Brandão estava pior que ninguém. O Hollins ali que parecia um escudo, né? Muito volume, muito denso. Braços também aqui nas poses de frente. Os braços do Brandão não perdiam para o Reagan, estavam melhores que o do Reagan, estavam melhores que o do Hollins, braços maiores, braços mais bem divididos, braços mais bem separados. E aí aqui tem o braço do Osladil, que é bom também, mas a gente pode até argumentar que o braço do Brandão talvez estivesse até um pouco maior que o do Osladil nessas poses aqui. De uma maneira geral, o Brandão ganha essa pose. Ele é o melhor dessa pose aqui. Em termos de volume, combinação de volume, linhas, condicionamento, cortes, aspecto sólido, essa pose aqui ele dominou sem discussão nenhuma, sem patriotismo nenhum. Só uma coisa que talvez o Brandão pudesse fazer é que ele deixa as pernas aqui, ele não flexiona muito os joelhos, ele deixa as pernas bem retas, próximas uma das outras, como o pé está próximo. Você vê que o Reagan separa mais o pé, apesar de ter pernas grandes, ele separa mais o pé. O Hollins separa mais o pé, flexiona os dois joelhos. O Reagan reflexiona um pouquinho os dois joelhos. O Hollins, como tem a cintura bem largona, ele até joga a perna um pouco de lado e rotaciona a perna um pouco de lado, mostrando mais a face lateral da perna para criar um aspecto em X maior. Mesma coisa com os ladios, pés mais separados, joelhos um pouco flexionados. A gente percebe, vai ter fotos que dá para ver melhor isso aí, ou momentos do vídeo que dá para ver melhor isso aí, que eles posicionam as pernas de uma maneira que os sartórios fiquem paralelos. Ó. O sartório está descendo perpendicular com o chão e paralelo com uma perna com a outra. Mesma coisa aqui o do Hollins, ó, descendo aqui assim. Mesma coisa do Osladil, porque eles rotacionam um pouco a perna e flexionam um pouco o joelho para dar um aspecto em X um pouco maior. O Brandão tem o quadríceps bem arredondado, mas ele não faz isso. Olha o sartório dele como parece que vai um na direção do outro, fazendo um V. Aqui nem tanto, mas tem poses que dá para evidenciar isso um pouco melhor. Então, ele tem um formato em V muito bom no tronco, mas ele perde um pouco o formato em X do frame por talvez não posicionar tão bem as pernas aqui. Vamos seguir. Aí eles vão pedir agora expansão de dorsais. Aí eles trocam o Brandão pelo Grimes. O Osladil sempre no canto. Os caras maroto. Trocou o Osladil pro outro lado agora. E a gente repara aqui, o Brandão tem um frame grande, olha só. Entre os três, ele tem um frame, ele é mais alto.
ele tem uma estatura maior. Um frame, quando a gente fala em frame, tem um vídeo muito bom que eu fiz, que é a teoria do bodybuilding, eu explico o que é frame, e aqui ele tem a estrutura óssea dele é maior que a dos caras, ele é mais alto, isso tem um potencial de aquisição de volume, então ele pode colocar muito volume ainda. Quando o Brandão colocar todo o volume que ele precisa colocar daqui 3, 4 anos, ele vai ser realmente muito competitivo e vai ser favorito em qualquer show que ele competir. Vamos continuar a expansão de dorsais. Vamos, Rollins. Pausa aí, cara. Vou pausar aqui. Mais uma vez, uma pose do Brandão quase perfeita. Vamos começar de baixo, quadríceps, a mesma história. Aquilo lá, a gente vê muito melhor agora o Osladil jogando a perna de lado, a panturrilha dele muito boa, mas não conta. O Rollins jogando a perna um pouco de lado, o Reagan também separando. Então a gente vê ó, os sartórios paralelos, os sartórios paralelos, os sartórios descendo paralelos e o sartório do Brandão fazendo um V aqui, porque tá bem esticadinha a perna. Não tô nem falando que é um defeito, que é um problema, mas é que ele podia evidenciar um pouco mais ainda o shape em X dele. De repente ele até já fez essa pose, essa variação e não fica tão bom. É só um comentário aqui de curiosidade. Cintura mais estreita do Brandão, mais uma vez, abdômen bem marcado, peitoral bem denso, não perde em densidade de volume de peitoral para ninguém aqui. Talvez para o Rollins, que é bem maçudão, mas não perde para o Grimes, não perde para o Osladil. Volume de braços e ombros também, não perde para ninguém. Talvez para o Osladil um pouquinho, mas aí o Osladil tem uma cintura, parece uma geladeira, olha só, é largo pra caramba e ele perde as linhas com essa cintura tão larga. E o Brandão tem uma estrutura e um shape que é fenomenal, é o mais estético, mais uma pose que o Brandão domina. Combinação de volume, de linhas, de condicionamento, o Brandão mais uma vez superou tanto o Hollingshead quanto o Osladil. Enquanto isso, o Grimes aqui ficando em quarto em todas, tá menor, não tá tão seco quanto os outros, enfim. Nas primeiras duas poses a gente tem o Brandão liderando, o Hollingshead, na minha opinião, em segundo, por ter um frame um pouco mais agradável e volume do que o Osladil. O Osladil aqui em terceiro, superando o Grimes. Continuando. Problema. Brandão estava olhando muito pro telão. Muito mesmo. Os árbitros não gostam muito disso. Aconteceu isso no Brasil em algum dos Muscle Contests. E os árbitros reclamaram bastante disso. Deve ser legal poder ver, deve dar uma boa noção, mas parece que ele está pouco focado na competição e muito focado lá. Os caras olham às vezes, a gente vê que nas poses de costas, todo mundo olha pro telão, mas ele ficava muito evidenciado, tava todo mundo armando a pose já, ele tava olhando pro telão. Ó, todo mundo armado, ele tava lá olhando pro telão ainda. Esse é um problema. Armou, voltou, pausou, beleza. Aqui o Osladil girou demais o tronco, mas tá bom. Aqui começa um pouco o problema, porque olhando de baixo mais uma vez, esquecendo a panturrilha, Osladil começa a ter a coxa maior que o Brandão. De lado, glúteo muito fibrado, começa a aparecer a qualidade dele, femoral muito grande, o femoral do Brandão precisa de trabalho, precisa crescer, e aí nessas poses ele começa a perder a vantagem que ele tinha e começa a parecer pequeno realmente. Olha só a coxa do Hollingshead, que não estava tão maior assim que a do Brandão de frente, com os cortes, na pose de lado, ele já tem uma outra vida. Volume muito grande, bem arredondado, os femorais bem arredondados também, uma divisão até que boa, não é excelente, boa, mas ele já leva uma vantagem aqui em questão de volume para o Brandão. O Grimes, mesma coisa, não está tão bem condicionado a essa altura, tem estriações no glúteo, não é tanto assim, mas o femoral pendurado, volumoso, uma boa separação com o quadríceps. Então o Brandão aqui começa a ter problemas. A linha de cintura que está escondida e tal. Os braços bem pareados, né? O Grimes aqui tem braço muito bom nessa pose de lado. O braço do Hollingshead estava muito bem. Aqui começa a valer o aspecto seco e denso do Hollingshead. O peitoral dele também bem volumoso, mas não estava tão estriado assim. O Reagan com estriações muito boas. E aqui
a espessura e volume do Osladil começa a tomar conta e superar o Brandão. Na minha opinião, foi isso que começou a fazer o Brandão perder a segunda colocação. Osladil muito volumoso, bem separado, peitoral muito volumoso, ele conseguiu se mostrar espesso, então a gente percebe que parece que ele é muito maior agora. Aqui tem muito mais volume e nisso tira um pouco a vantagem do Brandão nessa pose. Principalmente porque a linha de cintura não aparece, né? Então o cara como Osladil começa a ter vantagem nisso. E aqui também os problemas do Brandão continuam um pouco. Vou pausar aqui. Eu acho que o Brandão, ele cotovela muitos caras também. Ele podia, talvez, dar um passinho pro lado aqui, beleza. A gente sabe que ele não tem medo. Os árbitros conhecem ele já, sabem que ele tá ali para brigar, então isso aqui talvez distraia um pouco. E aí é o seguinte, pessoal. Começando de baixo, femorais. Osladil, bem grande, quadríceps saltando para o lado, os femorais cortados, mas não muito. Mas olha os adutores, essa massa toda aqui, ó, isso aqui são os adutores dele, olhando de trás. Bem volumoso, o Brandão a gente quase não vê. Olha aqui, adutores do Hollins, adutores do Regan, tá vendo? Aí essa parte mais sombreada, aqui tá bem sombreado, não dá pra ver. Os caras têm adutores bem grandes, do Brandão não é tão grande assim. Isso também acaba, na verdade, contribuindo para que nas poses de costas tenha a impressão de um volume um pouco menor. Brandão com glúteo estriado, muito bem condicionado, quadríceps bem separado do femoral, femoral cortado. O Hollins não tinha separação de femoral, separa um pouco aqui o quadríceps do femoral, mas ele não tinha separação nenhuma, mas ele tem volume bruto e um aspecto sólido, lembrando quase um Brent Warren. O Regan de costas começa a virar o jogo. Se ele estava em quarto nas poses de frente, de costas, na minha opinião, ele é o melhor. Femorais bem marcados, coxas grandes, aqui não estava tão bem condicionado assim, o glúteo não estava tão fibrado quanto os outros, enfim, tinha dobrinhas aqui, mas os dorsais dele muito separados, bem espessos, os braços muito bons. Os braços do Brandão não perderam para ninguém. O que falta, o que é o problema mesmo é o dorsal. Aqui a gente vê, ele começa a parecer mais estreito, ele começa a parecer menos espesso, precisa ganhar volume nessa parte superior. A gente vê aqui, ó, o Hollins parece um mapa topográfico. A gente vê essa borda, esse negócio aqui, ó, é a borda superior do grande dorsal. Muito bem separada e muito bem evidente no Regan Grimes, muito bem separada e muito bem evidente no James Hollins, mesmo não ser um cara com tanta separação assim, e nem tão separada, nem tão evidente no Osladil. No Brandão, nem tanto. A gente percebe que o grande dorsal dele precisa de volume. E uma outra coisa que o Brandão poderia repensar, olha só, os caras estão com o tronco bem alinhado aqui. Ele está se jogando um pouco para trás, mas o tronco não está arqueado, o tronco está reto. Regan Grimes está se jogando um pouco para trás, mas o tronco está reto. Mesma coisa com o Osladil. O Brandão, ele está se curvando para trás, como se fosse levantar muito o peito e se jogar para trás. Ele está elevando muito o peito e se jogando para trás. Ele está se jogando para trás como? Curvando as costas. Se a gente olhar os caras de lado, a gente vai ter uma curva no Brandão. E isso faz sombra nos dorsais dele. Reparem como os caras não se curvam tanto para trás, a luz bate e modela as costas. Como ele se curva demais, ele se entorta, né? Se entortar não, se curva demais, faz sombra e esconde, tira ainda mais o detalhe e acaba trazendo um pouco mais de problema em poses que já são problemáticas para ele. Então, isso começa a explicar muita coisa, porque ele ficou em terceiro. O Regan de frente e de lado não ganhava poses do Brandão, então o Brandão teve essa vantagem, mas de costas ele foi superado por todo mundo aqui, o Hollins, pelo Osladil e pelo Regan Grimes. Isso aí é indiscutível. Olha agora, ó, vou pausar aqui, olha o Regan relaxado, olha a borda inferior, isso aqui, olha a árvore de Natal do Regan relaxado, sem nem fazer força. Ó, tá todo mundo olhando pro telão, o Regan,
o Brandão, o Hollins olhando para lá. Então, de costas os caras olhavam, não tinha muito. Mas o que chama atenção é a árvore de Natal do Reagan relaxado, a borda inferior do grande dorsal do Reagan muito evidente. Olha a diferença pro Brandão. Primeiro que a tatuagem atrapalha um pouquinho aqui, infelizmente, né? Mas ainda precisa dessa espessura, tanto de paravertebrais quanto de musculatura em si. Ó, o Reagan a gente vê a topografia aqui do trapézio saltando, o Brandão bem liso. Ó, o Osladil saltando um pouco aqui o trapézio. A gente vê, mesmo com os caras não fazendo tanta força, a gente vê um relevo. O Brandão a gente não vê, porque não tem tanta espessura ainda, infelizmente. Quando o Reagan puxa, a gente vê a árvore de Natal muito bem evidente. O Hollingshead nem tanto. Quando o Brandão puxa, também nem tanto. Dá pra ver a diferença que mesmo ele puxando e contraindo, essa borda inferior do dorsal não aparece tanto assim. Isso evidencia o lance do volume de costas, infelizmente. Vamos ver a expansão. Aí a expansão é a mesma coisa. O Reagan, uma grande vantagem, volumoso, espesso, separado, femorais separando, quadríceps muito bom. O Reagan ganha essa pose para mim também. O Hollingshead aqui não é mais largo que o Brandão, na minha opinião. O Brandão ele não perde também tanto em largura para o Hollingshead aqui, mas ele perde em espessura e tudo mais. E agora aqui as coxas do Hollingshead parecem maiores, embora elas não tenham corte nenhum e definição nenhuma. E o Brandão tem um pouquinho menos de volume, mas muita definição e muito corte. E o Osladil bem largo aqui, mesmo com dobrinhas aqui embaixo, glúteo estriado, femoral bem cortado, começou a aparecer adutores. Tá vendo como o femoral dele tá aqui, o adutor pula para cá. O Reagan é a mesma coisa, o femoral tá aqui, o adutor pula para cá. O Brandão, ó, femoral, o adutor não aparece. Então são detalhes assim, pessoal, que fazem a diferença no show profissional tão competitivo. O Brandão, eu tenho certeza que ele está ciente de tudo isso e ele tem feito tudo para melhorar. O meu papel aqui é mostrar e explicar para vocês, analisar as poses e entender por que os árbitros deram essa colocação para cada atleta. O Losladil bem largo, enfim, nas poses de costas aqui, o Brandão sofrendo, na verdade, o top 4, possivelmente, a gente pode dizer que ele ficou em terceiro ou quarto. Se ele ganhou de alguém, talvez fosse do Hollingshead por não ter separação nenhuma na parte de trás. Aí virando de frente, ele tem ali uma boa relação com o Hollingshead. Essa pose aqui também eu acho que o Brandão, abdominais e coxas, eles variam bastante aqui. Vou pausar aqui, vai. O Reagan, enfim, já já a gente volta no Reagan. Mas o Reagan de frente não estava tão bom, que também a gente nem considera. Agora, o Hollingshead ele foi ficando mais seco e mais sólido. Então aqui ele tá com uma, apesar da cintura ser larga, ele tem aqui uma boa divisão abdominal, os oblíquos aparecem, os quadríceps não separam praticamente nada, apesar de ter um aspecto muito sólido, e ele não tem um aspecto em V tão grande assim, porque os dorsais não saem tanto assim, a cintura é larga. O Osladil, eu não vou nem comentar, né? Eu acho que não precisa nem comentar muito para falar dessa cintura dele, dessa pose. Chama abdominais e coxas a pose. Então, a coxa tá bem, tá estriada, mas também não tá tão separada assim. A gente já vê aqui água entrando. Enfim, e o Brandão, quadríceps bem arredondados, bem divididos, bem separados. Na pose de frente é muito boa a perna dele. A cintura totalmente sob controle, muito estética. Fez um vácuo aqui. Os dorsais saltam para os lados, criando um aspecto em V. Então, nessa pose aqui, o Brandão tem uma grande vantagem. Uma boa vantagem, na minha opinião, sobre os outros, ficando aí em segundo lugar pelo conjunto, o Hollingshead. E aí o Most Muscular,
Eu acho que isso não precisa, essa coisa de ficar sendo agressivo, assim, encostando nos caras, talvez. Sei lá, ele quer mostrar que ele tá sendo proativo, que ele tá ali pra ganhar e tudo, mas talvez o árbitro encare isso como uma falta de foco, eu não sei. Eu prefiro uma coisa mais conservadora, mas também não tô falando que é errado, tô falando que é a minha opinião pessoal nesse caso aqui. E aí eles fizeram um mosto muscular e tal, e acabou a comparação. Um duplo bíceps de frente aí, a gente vê aqui, ó, fica mais evidente ainda nessa pose com zoom, né? O Brandão, nessa pose, ele tem uma grande vantagem sobre o Rollins, do braço dele não é menor, não dá para falar que é pequeno, perto do Rollins, é muito mais separado, mais muscularizado, os dorsais saltam mais, também mais largo que o Rollins, é bem mais largo que ele, a cintura mais estreita, mais controlada, os quadríceps mais cortados. Então o Brandão ele tinha uma grande vantagem nas poses de frente, com toda certeza. E a minha análise, o meu veredito é o seguinte, que o Brandão, ele não tá tão pequeno como tem tanta gente falando, tem muita gente também que adora criticar, eu acho que sem motivo. A gente vê nas imagens correndo aí de novo. Precisa de volume? Precisa, principalmente nas costas. Ele teve uma grande vantagem em todas as poses de frente, duplo bíceps de frente, expansão dorsais de frente, abdominais e coxas. Eu acho que ele ganhou essas poses. Ele perdeu todas as poses de costas para os 4 do top 4. As poses de lado são discutíveis. E aí, tanto o tríceps quanto o... Não chamaram o tríceps de lado, né, nessa comparação aí, realmente. Mas as poses de lado ele tem um pouco de dificuldade devido ao volume de femoral e ao volume de pernas e espessura de uma maneira geral. E é o seguinte, terceiro, eu discordo. Eu continuo dizendo e achando que segundo lugar seria muito justo e a gente poderia até discutir talvez um primeiro lugar comparando com o Rollins. Mas o segundo lugar seria aquela coisa, justo, a gente não poderia reclamar, teria bons argumentos para a gente explicar porque o segundo. Agora, porque o terceiro eu tenho dificuldade em explicar, ele venceu muitas poses do Lucas Osladio. Então, não sei se só o fato de ele ter perdido as poses de costas contaria tanto assim. E tem aquela história dos árbitros também não terem sinalizado em momento nenhum que o Osladio ficaria claramente em segundo lugar. E aí a gente teve o scorecard que mostrou que o tempo todo os caras ficaram na mesma colocação, tanto nas prévias quanto nas finais. Foi, no mínimo, esquisito. Então é isso aí. E eu quero saber a opinião de vocês depois de ter visto esse vídeo. O que vocês acham? Mudou um pouco a percepção? Estão mais animados? Eu acho que o Brandão foi muito bem, conseguiu um excelente físico. Tem falhas? Tem falhas. Ele sabe disso. Ele está lutando para melhorar e a gente vai ver esse cara melhor cada vez que ele subir no palco. Parabéns aí pro Brandão. Obrigado pro Rollins pelo vídeo. Eu sou Miguel Chain, vou ficando por aqui. Se curtiu, se inscreve aí. Até a próxima, pessoal. Valeu!